Está escrito em 3 de Eclesiastes que há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. E muitas das vezes a gente tem que saber qual é o nosso tempo. Se é tempo de falar ou se é tempo de calar. Se é tempo de abraçar, se é tempo de afastar-se de abraçar. Então, fique aqui comigo, você que não seguiu o canal, siga, se inscreva-se no canal, compartilha. Não esqueça de deixar o seu like, seu joinha, para que o algoritmo possa recomendar o vídeo. E compartilha bastante, porque tem muita gente que precisa ouvir os conselhos e os conflitos que existem entre as famílias, né? Então, são fatos que a gente fala para saber que as coisas acontecem na vida de muita gente, não acontece só na casa dos outros. Muitas das vezes as coisas estão acontecendo dentro da nossa casa. Conflito familiar todo mundo tem, desavença todo mundo tem, separação todo mundo tem, discussão todo mundo tem. Só que a gente tem que saber o limite que a gente... até onde a gente pode ir, desde que isso não prejudica o nosso próximo. Porque nós temos o amor carnal, mas também nós temos que ter o amor espiritual, o amor fraternal. E muita gente está esquecendo disso. Esse canal é Aconselhamento Cristão Terapêutico. Então, tem pessoas, tem homens que já estão se incomodando com esse canal. Por quê? Porque não estão gostando do que estão ouvindo. Só que eu não estou falando nada, não estou ofendendo ninguém. E o que eu estou falando são fatos ocorridos com as minhas clientes. Ou seja, se tiver homem também, que tem, logicamente que tem, só que eles são mais difíceis de se abrir, né? Que aconteça alguma coisa que precisa, né, de conversar, muitos fazem terapia, mas não são todos. Não são todos assim que se dedicam a se abrir, a falar, ou tentar resolver o problema, ou tentar amenizar, ou até mesmo reconstruir seus casamentos. Não é isso? A sua vida, a sua família. Porque reconstrução, e quando a gente fala em conflito familiar, não é só esposo com esposa, não. São pais e filhos, né? Isso é muita coisa que acontece. Mas, porém, o que eu tenho recebido são conflitos de esposas desesperadas porque estão sendo acuadas e não sabem mais o que fazer. E eu não falo o nome de ninguém, nome de cidade, nem de igreja, nem de nada. Eu falo o fato, né? Porque eu não estou aqui para expor a privacidade dos meus clientes. Ou seja, socorro. Já arrumei minha mala, vou embora. Assim uma disse para mim. O que eu faço? A pessoa ora, vai na casa dos outros, é tido como profeta, ora, sapateia, fala em língua e sai da casa dos outros me xingando e me ameaçando também de morte. Que profeta que é esse? Que homem que é esse? De onde que veio? Né? De que, como se diz, de que planeta? Porque a pessoa está se enganando a si mesmo, né? Uma pessoa que diz que ora, sapateia, profetiza na casa dos outros e acaba de sair para fora da casa dos outros, já começa a xingar, humilhar, ameaçar a esposa, a pessoa que está do lado, quer dizer, o espírito que está nele não é o Espírito Santo de Deus. É um espírito de adivinhação, é um espírito satânico, porque quem está orando, profetizando, está falando que Deus está na vida dele, profetizando na vida dos outros, e sai e faz isso daí, o espírito que está nele não é o de Deus. Porque aqui nós falamos sobre os cristãos. Cristãos. Isso aí é um falso cristão, ameaçando ela de morte. Não sabe o que faz. Já foi nos irmãos.
já foi na psicólogo junto, já foi não sei aonde, mas não foi ainda na delegacia fazer o boletim de ocorrência. Foi o que eu falei para ela. Nós somos casados conforme a lei do país. Seja na nossa igreja, na CCB, seja em qualquer outra igreja. Somos casados conforme a lei do país. E se nós estamos correndo, se alguém está correndo risco de morte, risco de vida, tem que ser feito um boletim de ocorrência pedindo socorro conforme a lei do país. Irmão não vai resolver isso aí. Irmão, ele vai ser comunicado, ele pode levar uma advertência, mas é que nem ela falou. Fica bom uns dias, depois volta a fazer pior. Por quê? Porque não tem temor de Deus. Isso daí é um instinto da pessoa, né? Já é um instinto, não tem temor de Deus. Porque se é uma pessoa que tem temor de Deus, se sente até envergonhado dessas atitudes e de falar ainda que tá orando ainda. Que tá orando, é que nem eu fiz um vídeo esse tempo atrás. A pessoa ora, sapateia, vai em missão, diz que tá em missão, que isso, que aquilo. Dentro da casa não ora, não vigia, não consagra, maltrata os filhos, maltrata a esposa. E diz que é homem de Deus. Que homem de Deus que é esse? E diz que é mulher de Deus também. E que mulher de Deus que é essa? Quem é de Deus, tem o Espírito Santo de Deus, não faz esse tipo de coisa com os outros, não. Nós temos as nossas limitações, temos nossos momentos dos 5 minutos que dá em todo mundo, mas mesmo dando 5 minutos, nós temos que estar firme ali. Nós não podemos dar uma de louco, gente. Por isso está escrito na Bíblia: ireis, mas não pequeis. Se você ira de uma tal maneira que você ameaça a pessoa de morte, se você ira, que você começa a bater, quebrar todas as coisas, xingar todo mundo, que Espírito Santo é esse que está baixando no seu? Espírito Santo de Deus é que não é. Não é isso? E você acha que nós não temos que falar sobre isso? Nós temos que falar sobre isso. Se a igreja não fala sobre isso, nós temos que falar. Terapias de casais, tem que fazer terapia de casal. Tem que fazer. Por quê? Porque é um conflito. É um conflito. Tem gente que quer impor as coisas dentro de uma casa, mas ele mesmo não tem respeito, nem por ele mesmo, nem por ela mesma. E aí já maltrata os filhos, que os filhos às vezes não tem nada a ver com a briga do casal, mas já maltrata os filhos. Já desconta a raiva nos filhos. Tem mãe que só falta matar as crianças se briga com alguém. E vice-versa. Então, antes de fazer alguma coisa, por isso que já no começo eu falei, há um tempo determinado para todas as coisas. Então tem tempo que você tem que ficar quieto e refletir. Você vê que o seu marido está em ponto de bala? Fique quieta. Saia de perto. Nada melhor do que, como se diz assim, um banho de água fria. Não fala nada, não responde nada. Se puder até sair de perto, sai. Para aplacar a ira. Mas tem mulher, tem homem, não, que a pessoa está falando, a mulher está falando, o homem está falando em cima. O homem está falando, a mulher está falando em cima. Que diálogo que tem isso? Nenhum. Aí é uma jogação de roupa suja, quando na verdade estão destruindo a si mesmos o casamento. É desse jeito. É desse jeito. Agora, uma irmã, né, cristã, que vive que nem um bicho acuado de medo, pense bem. Como que alegria que tem dentro de uma casa. Que alegria que tem de ficar com uma pessoa que não tem carinho nenhum. Que vê a pessoa ali como nada, como se fosse uma empregada.
que trata a esposa que nem empregada. Que alegria que tem essa mulher de vida, de viver, de fazer alguma coisa? Nenhuma. Uns homens turrão, né? Nem pergunta nada. Tem mulher que fica doente, o homem não quer nem saber se ela tá doente, se ela tá morrendo, o que é que ela tem. Então, onde que está o amor fraternal desse povo? Onde que está o amor de Cristo? Parece que vê a pessoa, não vê nem a pessoa como um esposo, uma esposa, vê como um inimigo. Vê como um inimigo dentro de uma casa. O que é isso? Aí tem que conviver junto, tem que comer junto, tem que dormir junto. Como é que faz? Fica difícil. Fica difícil. Eu posso falar. Posso falar porque eu já passei por isso. Eu sei o que é isso na pele. Então, por isso que hoje eu posso falar. Se não tiver amor fraternal para suportar e para sentar e conversar não é a hora que o negócio está pegando fogo. Porque não se resolve nada quando as coisas estão pegando fogo. Para sentar e conversar é quando a poeira baixa, quando a cabeça ficou no lugar. Aí vai pensar melhor, aí dá para conversar. A pessoa está gritando, a pessoa está ameaçando, a pessoa está falando. Não tem como conversar. Fica quieto. Esse negócio, eu vou falar, eu tenho razão no que eu tô falando. Que razão? Que razão? A pessoa lá tá querendo saber se você tem razão? A pessoa lá tá querendo saber da sua opinião? A pessoa não tá querendo saber de nada, não. Então é melhor ficar quieto, quieto. Silêncio também é palavras. O silêncio é uma cortada terrível, porque se você fica em silêncio, a pessoa fala, meu Deus, tô falando para as paredes, tô falando sozinho. Não é isso? E para de falar. Aí senta, medita melhor, pensa melhor. As coisas feitas no ardor da ira, no calor, naquela hora ali, não dá certo. Para ninguém dá certo. Por isso esse tanto de feminicídio, por isso esse tanto de maus tratos. E assim vai. Então, se você quer ter uma família em paz, se você quer viver em paz, a gente sabe que todas as famílias terão conflitos, mas você tem que esperar a poeira baixar e depois conversar sobre aquele assunto. E assunto para se conversar não é na cama não, viu, gente? Cama não resolve assunto de ninguém não, problema de ninguém não. É só aquele momentinho ali, passou um momentinho. Tem homem que olha na cara assim, que não aguenta nem olhar na cara, porque ele só queria aquela hora. E a mesma coisa a mulher. Em cama não se resolve problema. Tem tudo isso. Então, meus queridos, minhas queridas, pense nisso, medita nisso, para o seu bem, para que te vá bem, que prospere e seja feliz na terra. Junte sua família. Ora a Deus, agradeça pelos alimentos, agradeça pelos seus filhos, pela saúde dos seus filhos. Chama para dentro da sua casa Jesus, chama para dentro da sua casa o Espírito Santo de Deus, para que lá habite Jesus Cristo, o Espírito Santo, e você seja uma família feliz e de paz. Porque enquanto a sua família estiver aos gritos, resolvendo as coisas aos gritos, resolvendo as coisas com ameaça, quem está imperando dentro da sua casa não é Deus, mas sim o inimigo, que está pulando de alegria e não vê a hora de acabar com a sua vida. Porque aquele que acaba com a vida de sua família, ele também acaba com a sua própria vida. Tanto que tem uns que faz o que tem que fazer e depois eles mesmos tiram suas vidas. E tem outros que saem por aí sem saber o que fazer. E tem outros que apodrecem na cadeia. Então, quem fica imperando dentro da casa? Porque nós estamos falando de casas, de pessoas cristãs. Cristãs que está acontecendo isso. Imagina se não fosse, hein? Imagina se não fosse cristã. Aí é pior ainda.
Porque o inimigo também ele tenta, mas se a gente não der lado, ele vai saindo de fininho. Porque nós temos que ser firme. Firme na palavra de Deus. Aquele que medita na palavra de Deus, ele não tem tempo para ficar maquinando mal, nem mesmo contra sua própria família. Pensa nisso. Então, esse canal aqui é para poder desafogar. É para poder aliviar a tensão, meditar, pensar bem. Entendeu? Meditar e pensar bem. E isso tudo dentro da palavra de Deus, do conselho da palavra de Deus. Por quê? Porque vai sair, quando vai casar com a pessoa é a pessoa mais linda do mundo. Se eu não casar com ela, se eu não casar com ele, não caso com mais ninguém. Aí, vai morar junto, aí já começa a ver os defeitinhos. É um defeitinho aqui, é um defeitinho ali. Aí já começa a reclamar um aqui, o outro começa a reclamar ali. Quando vê, já tá gritando um ali, já tá gritando outro lá. E assim começa. É assim que começa. Porque tudo vem de um começo. Agora, sim, tudo que você for fazer, você sentar, conversar, saber conversar. Porque uma coisa é você gritar, você impor. Outra coisa é você sentar e conversar. Olha, eu não tô gostando disso. Vamos ver no que nós estamos errando, o que a gente pode melhorar, o que pode ser feito aqui. Onde é que eu errei, onde é que você errou. As coisas vão melhorar, tá bom? Pensa nisso. Vai dar tudo certo. Com Deus. Até a próxima.